Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e eu vou mantê-los informados das últimas novidades. Bom, as agências do INSS, elas devem reabrir somente a partir do dia 13 de julho. Elas seriam abertas, a princípio, dia 19 de junho, mas por conta, do coronavírus, por conta de tudo que está ocorrendo, ela vai abrir somente agora, a previsão de abertura é dia 13 de julho, que não está dito que vai ser essa data e fechou. Não, vamos verificar como é que está, o que está acontecendo, enfim. Mas, a princípio, dia 13 de julho, as agências deverão ser abertas. E o INSS divulgou que vai começar a mandar carta para aposentados e pensionistas. Por quê? Porque o INSS... Na última quinta-feira, ele já avisou que vai começar a mandar carta para milhões de aposentados, pensionistas e segurados que apresentarem documentações para manter o benefício. Então, a informação foi divulgada pelo próprio órgão. A medida consta da Portaria 680, que foi publicada no Diário Oficial da União, quinta-feira, dia 18 de junho. Então, de acordo com a portaria, será enviada exigência para apresentação dos documentos para beneficiários com dados cadastrais inconsistentes ou faltantes, ou até mesmo com indícios de irregularidades, identificados pelo novo sistema de verificação de conformidade da folha de pagamentos de benefícios, e disponibilizados no painel de qualidade de dados do pagamento de benefícios. Então, no início desse mês, uma auditoria do Tribunal de Contas da União constatou que mais de 240 mil benefícios estão com indícios de irregularidade. Esses benefícios também devem receber essa carta. Mas como é que eu vou apresentar esse documento? Tatiana, como é que eu vou fazer? O INSS está fechado. Bom, esse documento, ele deve ser enviado num prazo de 90 dias. Então, os beneficiários convocados poderão apresentar esses documentos solicitados por intermédio de um canal remoto, que é o Meu INSS. Ficarão dispensados de apresentação de documentos originais para autenticação de suas cópias. Para acessar o Meu INSS, basta digitar o endereço meu.inss.gov.br no seu computador. Ou você entra na loja de aplicativos do seu celular e baixa o Meu INSS de maneira gratuita. E se eu não conseguir enviar esse documento, o que acontece? Bom, em primeiro lugar, você tem que manter a calma de qualquer forma. Você vai manter a calma e, conforme informação do INSS, caso haja dúvida quanto à documentação enviada remotamente, o prazo para cumprimento da exigência ficará suspenso até o retorno presencial nas agências do INSS. Então, a pessoa vai receber uma cartinha que diz: conforme revisão administrativa processada pelo INSS, com base no artigo 69 da Lei 8212, ficou constatada a necessidade de reavaliar a documentação que embasou a concessão do benefício número tal. Para tanto, foi criado o protocolo tal. Em decorrência desse procedimento, solicitamos que no prazo de 60 dias a contar do recebimento desta comunicação, solicite no Meu INSS o serviço Atualização de Dados Cadastrais, anexando cópia digitalizada dos seguintes documentos: CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento,
carteira de trabalho e previdência social, CTPS do titular do benefício, do procurador ou representante legal, se houver, objetivando demonstrar a regularidade da manutenção do benefício. Bom, se você não conseguir, eu estou falando como é que vai ser a carta, porque muitas vezes a pessoa acha que, não, mandaram, isso é trote. Não é trote, pelo amor de Deus, tá? Bom, e além dos documentos, em casos de pensão por morte, deverão ser apresentados certidão de óbito, documentos de identificação da pessoa falecida e dos dependentes que recebem o benefício. E na impossibilidade da solicitação do serviço pelo Meu INSS, poderá ser agendado comparecimento na agência do INSS mais próxima da sua residência. Para efetuar o agendamento, você vai ligar na central de teleatendimento do INSS através do número telefônico 135 e solicitar o serviço entrega de documentos por convocação, informar o número do benefício, o número de protocolo e o seu CPF. Então, e ainda eles comunicam que não havendo a solicitação do serviço pelo Meu INSS ou agendamento pela central de teleatendimento do INSS, central 135, pelo prazo de 60 dias, o benefício será suspenso até o comparecimento para apresentação do documento e transcorrido 30 dias a contar da suspensão, o benefício será cessado, conforme o artigo 69 da Lei 8212 de 91. Então, e a suspensão também da prova de vida, ela é prorrogada pelo INSS. O INSS também já divulgou que prorrogou a suspensão da prova de vida por mais 60 dias. Então, com isso, segurados do INSS vão precisar fazer prova de vida e cumprir outras exigências para manter os benefícios. Eles não vão precisar fazer durante esse período, ou seja, até agosto, essa prova de vida está suspensa. Então, não precisa quem recebe, tudo bem, eu recebo do INSS, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer com a prova de vida? Eu tenho chance de perder o direito? Não, você não vai perder, está tudo certo, tá? Eles já deixaram até agosto e provavelmente vai ser prorrogado por mais tempo porque não tem condições, né? Com essa questão do coronavírus e principalmente as pessoas que recebem benefício do INSS, sejam elas doentes ou aposentados, são os grupo de risco, né? Então é complicado. Como é que a pessoa vai fazer para chegar no INSS? Bom, existe a questão do 14º para aposentados que pode ser aprovado pelo Congresso, porque o Senado já começou a discutir uma proposta que cria o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. E muitas pessoas já estão começando a perguntar: quando que vai ser votada? Quem vai receber? Quais são as datas de pagamento? Bom, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. A verdade é que o projeto está sendo analisado pela Comissão de Legislação Participativa, que é o CDH, sob relatoria do senador Paulo Paim, que colocou a proposta em mais uma votação online. Então, a sugestão SUG 11/20 foi proposta por iniciativa do advogado Sandro Gonçalves, de São Paulo, que sustenta ser necessária a criação do abono salarial extra. Porque a crise está aumentando e os aposentados não vão ter mais o 13º, porque ele já foi adiantado pelo INSS. Então, o que acontece? Esse 14º salário do INSS pode ser, sim, aprovado pelo Senado e é visto de forma positiva essa proposta. Por quê? Porque a gente tem que levar em conta que a economia vai precisar desse combustível financeiro para aquecer o fim do ano. Então, o Senado deve levar em conta também o forte clamor popular pela aprovação da proposta. Cerca de 30 milhões de beneficiários do INSS podem receber esse 14º caso a proposta venha a vingar. Então,
vai ser uma coisa muito boa, porque a gente tem que levar em conta que muito aposentado e pensionista do INSS, o que acontece? Eles estão mantendo a família. Por quê? Porque está um desemprego geral. Então, tem gente com salário suspenso. Tá, assim, uma loucura. A pessoa está com salário suspenso, tudo bem, mas ela ainda recebe um auxílio, né, como se fosse um seguro-desemprego, tudo bem, mas não é a mesma coisa que o salário. Então, tá complicado. Quanto mais benefícios, principalmente para o aposentado, porque ele acaba mantendo a família inteira. Então, seria muito bom se essa proposta fosse aprovada, ia ser um fôlego e tanto para os aposentados. Por quê? Porque as coisas estão mais caras no supermercado e a conta acaba o quê? Não fechando. Então, o 14º, se for aprovado, vai ajudar muitos aposentados. Por quê? Porque muita gente está precisando recorrer a parentes, os mesmos aposentados, para passar essa crise. Porque a maioria ganha um salário mínimo. Então, a gente espera e torce para que os senadores aprovam esse 14º, né, para que as pessoas possam usar o dinheiro para pagar as contas, para comprar comida, para não ficar na dependência da família. Então, o Senado colocou a matéria para passar por mais uma consulta pública, que vai ser a segunda em mais ou menos, vai ser em torno de um mês. Na primeira votação, a proposta precisava conquistar 20 mil assinaturas e alcançou 66 mil. Agora o Senado colocou a proposta em nova votação, que está fazendo a seguinte pergunta: você aprova a criação do 14º salário? Aí você procura para votar, entra no site de busca e procura o 14º salário e votação. Aí você vê lá para você poder votar e você coloca sim. Então, está no início da tramitação na Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa. Então, se o projeto for aprovado, ele vira um projeto de lei e segue diretamente para ser apresentado no plenário do Senado. Então, após essa leitura em plenário, a proposta é encaminhada para comissões onde serão examinadas e receberão um parecer. Posteriormente, retorna ao plenário para votação. Então, se aprovada pelo Senado, a matéria é remetida à Câmara, na condição de órgão revisor. Caso a Câmara o modifique, ele vai ter que voltar para o Senado. Enfim, se a proposta do 14º for aprovada no Senado e na Câmara, é enviado para o presidente da República, Jair Bolsonaro, que vai decidir se veta ou sanciona a lei. Bom, se for aprovado, qual vai ser essa data de pagamento do 14º? Caso a proposta desse 14º seja aprovada no Congresso, o pagamento deve acontecer no final do mês de novembro e início de dezembro. Então, vale lembrar que o benefício ainda será avaliado no Senado e não dá para ter certeza se o dinheiro vai mesmo chegar às mãos dos aposentados e pensionistas. Bom, caso seja aprovado, o 14º será pago aos seguintes beneficiários: aposentados, pensionistas, titulares de auxílio-doença, de auxílios reclusões. E é possível que os senadores, olha só que legal. Por quê? Porque quem recebe LOAS não tem direito, né? Então, a gente já sabe que a pessoa que recebe o LOAS, ela não tem direito a receber esse outro benefício, o 13º nem 14º. Então, mas neste caso, eles querem chegar para as pessoas que recebem o LOAS, ou, como todo mundo conhece, o benefício de prestação continuada. Então, vamos torcer, e quem puder votar, fica aí a dica para entrar num site de busca, procurar e votar, né? Votar sim para que seja pago o 14º para os aposentados, porque senão no final do ano vai ser uma tristeza, Natal, tudo mais, a pessoa não vai ter dinheiro. Então seria muito bom se fosse aprovada essa proposta. Bom, uma notícia aí: o coronavírus se espalhou pela administração central do INSS. Pois é. O clima acabou pesando na administração central do INSS diante a disseminação do novo coronavírus entre funcionários do órgão. A situação está tão preocupante que a diretoria do INSS pediu ao governo do Distrito Federal a sanitização,
completa do edifício sede. Bom, você você joga uma espécie de um líquido que ele que fica sobre as superfícies, então ele mata o vírus cai ali e ele morre na hora. Então, foi solicitada essa sanitização completa, né, desse edifício sede lá em Brasília. E a decisão foi tomada depois que uma ala do 10º andar, vizinha ao gabinete do presidente do Instituto, foi lacrada quando um servidor com livre acesso testou positivo para a Covid-19. Então, a preocupação dos servidores é grande, porque com o prédio conta com um sistema de ar-condicionado central e pouca ventilação natural, eles estão com medo de contágio entre aqueles que continuam no trabalho presencial. Há ainda pelos corredores do prédio do INSS quem circule sem máscaras, o que tem chamado a atenção das autoridades sanitárias. Então, esse pode ser um dos motivos da disseminação do vírus no local. Outra tentativa para reverter esse quadro, os gestores do INSS estão pensando em uma forma de providenciar testes rápidos para quem ainda frequenta a repartição, mas ainda nada avançou nesse sentido até o momento. O problema na administração central do INSS surge no momento em que o governo anuncia a reabertura das agências do órgão em julho. E há movimentações para o retorno da área em meio do órgão ao trabalho presencial. Então, não custa lembrar que o público que frequenta as agências do INSS são, na sua maioria, grupo de risco, idosos, doentes e pessoas com deficiência. Então, seria muito prudente se isso fosse feito, essa sanitização fosse feita em todas as agências do INSS. É lógico que isso está longe de trazer, a pessoa tem que entrar com máscara, tudo mais, mas poderia ser feito, porque o vírus, pelo que tudo indica, é um vírus pesado, então ele fica pouco tempo no ar, ele fica mais na superfície. Então você pega, quando você põe a mão numa mesa, num lugar que está com vírus, e aí você acaba pondo a mão na boca, tudo mais, aí você pega. Então isso daí podia ser um cuidado e ser feito em todas as agências, mas dificilmente vai acontecer, porque o gasto disso seria exorbitante. Mas essa questão, então, são essas as últimas novidades que a gente tem. Então, abertura, então você que tem que entregar um documento, enquanto a agência estiver fechada, é importante esclarecer isso. Enquanto a agência estiver fechada, o prazo está suspenso, mas se você puder enviar esse documento, se você tiver alguém que possa enviar para você, ou você tem um parente, um sobrinho, um neto que possa enviar esse documento, porque precisa escanear esses documentos que eles estão mandando na cartinha, ou qualquer outro tipo de exigência, você vai escanear e enviar o documento para o INSS. E aí você não precisa, porque o que vai acontecer? A hora que abrir a agência vai ser uma loucura, vai ter gente assim, que vai ter gente até, sabe, vai ter tumulto, porque tem muita gente aguardando a abertura da agência para fazer uma série de serviços. Então, e se porventura você não conseguir, você não tem parente, você não tem ninguém, você procura um advogado da sua confiança para enviar essa documentação para o INSS. Porque você vai evitar de ter que comparecer lá, porque é sempre um risco. Por mais que esteja todo mundo de máscara, por mais que tenha maior cuidado, a chance existe ainda de você pegar, porque duas pessoas com máscara, se uma pessoa espirra perto de você, ainda você tem 1,5% de chance de adquirir esse vírus, esse coronavírus. Então, todo cuidado é pouco, a gente precisa evitar ao máximo se expor. Então, se você puder, mas só gente de confiança. Eu não aconselho, às vezes a pessoa fala, eu vou numa lan house, mas assim, vai escanear todos os seus documentos. São documentos, são coisas suas pessoais. E às vezes acaba ficando lá na lan house, a pessoa não apaga ou esquece de apagar. Enfim, é um documento seu. Então você vai ter o número do benefício, vai ter o número do seu CPF,
provavelmente cópia da sua carteira de trabalho. Então, todo cuidado é pouco com essas cartinhas. Então, se você receber essa cartinha, não ache que é trote, tá? Você tem que responder, porque se você não responder, eles vão suspender o seu benefício. Então, o primeiro passo vai ser a suspensão do benefício. No segundo, eles vão cessar o benefício. Ou seja, aí você vai ter que pegar, ir lá no INSS, levar um monte de documentos, aí já pelo computador você não vai conseguir resolver. Então, não espere chegar nesse ponto de ter o benefício suspenso, de ter esse problema todo. Procure alguém da sua confiança, leve esses documentos para que sejam escaneados, para que você possa entregar, porque tudo bem, o prazo está suspenso, ok. Mas quando a agência abrir, vai ser uma loucura, vai ter gente, porque as perícias, algumas estão fazendo teleperícias, mas não é todo mundo que está concordando com essas teleperícias, que é aquela perícia feita pelo computador. Então, não são todas as pessoas que estão concordando. Então, a gente tem perícia atrasada, a gente tem uma série de questões que é só lá no INSS que resolve. Então, acaba que as pessoas acabam se prejudicando. Então, tem casos que somente lá que vão se resolver. Então, não espere abrir. Mande essa documentação, procure alguém da sua confiança, sabe? De preferência um parente ou um advogado, você marca, vê se a pessoa está atendendo, porque nessa época de coronavírus os atendimentos estão remotos, inclusive em escritório de advocacia. Não são todos que voltaram, alguns voltaram com dias alternados de atendimento. Então, veja, cuidado, não ache que é trote, porque não é. Então, se você receber, mas eu estou aposentado há 5 anos, eu recebi a cartinha. Até 10 anos de aposentadoria, o INSS pode mandar a cartinha para rever o seu benefício. Então, você pode receber sim essa cartinha. Se você receber, é porque foi constatada alguma irregularidade. E outra coisa, e você que se aposentou agora, não jogue fora a documentação, porque o INSS tem até 10 anos para requisitar qualquer tipo de documento, porque ele pode achar que teve alguma fraude, alguma coisa. Então, durante 10 anos, o seu benefício pode ser revisto. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não perder o benefício. Então, quando se trata de INSS, todo cuidado é pouco. Bom, gente, essas são as novidades de hoje. Vocês fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.